Deus falou muito forte ao meu coração para que eu fale sobre o céu hoje à noite. Verdades acerca do céu. Às vezes a gente fala tão pouco acerca da nossa esperança. E a vida do crente, a vida de uma pessoa que tem Jesus, ela é movida pela eternidade. Talvez às vezes a gente se ocupa tanto com as coisas daqui, que às vezes a gente se esquece que a gente tem um lugar que está sendo preparado por Deus para que a gente viva eternamente. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje à noite. É sobre isso que eu queria trazer essa mensagem de esperança, uma mensagem para aquecer o teu coração, sabendo que há um lugar que está sendo preparado por Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor. Um lugar que a nossa mente humana não consegue imaginar. Olha o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 14, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Jesus nessa hora. Fala: Espírito Santo, fala ao meu coração nessa hora. Amigo fiel e verdadeiro, Senhor que está presente, que está, ó Deus, aqui, ó Senhor, vem tocar cada coração aqui. Venha, Senhor, levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo, para que cada vida, Senhor, seja edificada pela Tua palavra, para que cada vida, Senhor, seja, Pai, edificada pelo Senhor, seja transformada pelo poder da palavra de Deus neste lugar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, diga amém. Então, irmãos, hoje a gente vai falar sobre o céu, para esse lugar maravilhoso que Deus está preparando para mim e para você. Irmãos, o céu é a esperança que arde em cada crente. Toda a ceia do Senhor, quando nós celebramos a ceia aqui na igreja, nós celebramos na esperança de um dia, nós fazemos o quê? Nos reencontrarmos com o Senhor. Mas sabe o que acontece, irmãos? Não vai ser num lugar qualquer, num lugar meia boca, num lugar mal preparado. A Bíblia diz que esse lugar, ele está sendo preparado por Jesus para que eu e você possamos desfrutar disso, possamos desfrutar da eternidade com Jesus. Você já parou para pensar que o lugar que Deus está preparando para você e para mim é um lugar que está sendo feito pelas mãos de Deus? Você já parou para pensar, irmãos, o capricho de Deus em fazer o ser humano? Esses dias eu estava assistindo um documentário falando sobre o órgão, sobre o ser humano, todas as suas funcionalidades, as conexões neurológicas, tudo. Irmãos, tudo perfeito, cada parte do corpo dependente, interdependente uma da outra, tudo conectado, cada ação que você faz é fruto de uma ligação que vem ali do cérebro. A perfeição de Deus em formar você e a mim. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, eu fiquei na minha mente, eu falei: se Deus, no seu capricho, detalhista e perfeito como Ele é, criou o ser humano desse jeito, você imagina o que Deus está preparando para mim e para você no céu, irmão? Como vai ser a sua casa? Como vai ser o lugar da tua habitação, em que Deus será o centro, a luz, que vai ser fulgurante ali, irmão, durante toda a eternidade, brilhando sobre a tua vida e sobre a igreja do Senhor ali no céu. A Bíblia fala, irmão, sobre 3 tipos de céu. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, a Bíblia fala sobre os céus dos pássaros. Esse céu que o nosso olho humano consegue ver, onde as aves, a gente consegue ver as nuvens, e que a gente acha tão bonito. A Bíblia fala sobre esse céu, mas a Bíblia também fala do céu dos astros, das estrelas, como ele falou lá com Abraão: olha para as estrelas,
olha lá para os astros, a sua descendência será como as estrelas no céu. A Bíblia está falando não apenas do céu aqui que a gente consegue ver, das aves, mas está falando de um céu estrelado que o nosso olho humano também consegue ver, amém? Mas existe um outro céu, que a Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 15, ele diz assim: olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Olha dos céus o lugar da tua habitação. Então a Bíblia está falando de um lugar que não é visível a olho nu, um lugar que Jesus, ele fala aqui nesse capítulo 14 de João, um lugar que está sendo preparado, um lugar que está sendo detalhadamente feito para que você e eu possamos desfrutar a eternidade com Jesus. Talvez você não tenha casa aqui, pastor, eu não moro em casa própria, mas no céu você vai ter a sua. Olha para quem está perto de você e fala assim: a sua casa, lá no céu, já está comprada e preparada pelo sangue de Jesus. Olha que maravilha, irmão. Talvez você seja aqui um sem-teto. Pastor, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Mas você, eu quero garantir, se você entregou sua vida a Jesus, se você fez um compromisso com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que o céu está sendo preparado como um lugar para que você viva eternamente. Aleluia! O céu, irmão, foi um lugar que Jesus falou aos seus discípulos e prometeu-lhes. Falou: olha, vocês vão para lá. Sabe, muita gente fala sobre o céu, tem muita teologia. A teologia judaica, ela fala sobre 7 céus. Se a gente fosse falar sobre cada um deles aqui, a gente ia pegar 7 cultos aqui para falar sobre cada céu que a teologia judaica fala. Mas eu quero falar hoje sobre o céu, esse céu que Jesus está preparando para mim e para você. Esse céu que é promessa de Deus para os aflitos, que é conforto para os enlutados e que reafirma os que enfrentam batalhas espirituais. Olha, irmão, quero dizer para você, fica firme, porque vale a pena permanecer. A Bíblia diz: ao vencedor, ele será vestido de vestiduras brancas. Vai ter um nome que Deus ele vai dar para você, mas é só para o vencedor. Esse lugar está reservado aos vencedores. Quantos vencedores a gente tem aqui nessa noite? Levanta a sua mão assim bem alto, diga glória a Jesus. Eu vou para o céu, eu vou morar lá. Aleluia! Sabe, irmãos, a Bíblia ela não fala tanto sobre o céu da forma como a gente queria saber, mas ela dá pra gente alguns vislumbres, alguma coisa. Ela dá pra gente assim um gostinho do que a gente vai experimentar ali no céu. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ela diz assim: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, você não tem ideia do lugar que Deus está preparando para você. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos pensamentos. Tudo aquilo que de bom que você possa imaginar que o céu é infinitamente superior do que a sua mente pode imaginar. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que a sua mente humana não consegue imaginar esse lugar que está sendo preparado por Jesus, para mim, para você. Além do pensamento humano, além da mente humana. Irmãos, o céu é real. O céu é tão real quanto a terra que você pisa aí. É real, a Bíblia é bem clara quanto à sua existência. É o lugar onde Deus habita. É o lugar de onde Cristo veio ao mundo e para onde Ele retornou após Ele fazer tudo aquilo que estava previsto para que Ele fizesse, para que nós pudéssemos ser salvos. É o lugar onde Deus está. É o lugar onde Jesus está. Sabe, irmãos, uma coisa que às vezes me deixa intrigado é que muita gente chega assim, às vezes, e fala assim: rapaz, eu estou vivendo no céu. Quem já viu gente falar assim? Levanta a mão bem alto. Eu estou vivendo no céu, eu estou no paraíso. É louco. O cara que fala um negócio desse é louco. Porque ele está calculando e medindo o céu segundo a sua mentalidade, segundo a sua mente.
A habitação que Deus está preparando para você e para mim, irmão, ela não é mensurada, ela não dá para medir pelo cálculo, pela matemática, pela arquitetura, pelo projeto que a sua mente consegue fazer. Ela é muito mais alta, é muito maior, é muito mais profunda do que isso. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo, ele foi elevado até o céu, e ele viu coisas tão maravilhosas, que ele falou, eu não poderia, vocês estão preparados para saber, para ter ideia das coisas indizíveis que eu vi aqui enquanto eu fui arrebatado. O que a Bíblia afirma sobre o céu? O que a Bíblia afirma sobre o céu? Primeira coisa, a Bíblia fala que o céu é a morada de Deus, onde o seu trono está. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 66, que o céu é a habitação do Senhor e que a terra é o estrado dos seus pés. Você já pensou nisso, irmão? O céu também é o lugar onde Jesus está, como a gente leu aqui em João, capítulo 14, como está lá em Atos, capítulo 7, versículo 56. O céu também, irmãos, é o lugar onde os anjos estão adorando a Deus 24 horas por dia. Sabe, irmãos, o céu é um lugar amplo, que vai abrigar todos os salvos, de todas as eras, e muito melhor. Tem gente que acha assim, rapaz, vai caber todo mundo? Cabe, e Deus quer que você, através da sua boca, você seja um instrumento dele, para poder povoar o céu e saquear o inferno todo dia. Deus quer usar você, para que pessoas não sejam condenadas ao inferno, mas que elas desfrutem de tudo aquilo que Jesus está fazendo para elas no céu. E quem vai ser usado sou eu e é você. Sabe, irmãos, o nosso trabalho, o céu também é um lugar de recompensa. O céu é um lugar onde nós vamos ser recompensados por aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. O céu será um lugar onde você vai receber a recompensa se você cumpriu o propósito pela qual você foi chamado para fazer aqui na terra enquanto você está vivo. Porque o céu também é um lugar de recompensa. O pastor, certa vez, irmãos, ele teve um sonho, uma visão. E ele, nessa visão, ele ia até o céu e Jesus ia andando com ele, lá nas ruas de ouro. E esse pastor, ele disse que ele estava andando, irmãos, lá no céu. E Jesus andando com ele. E Jesus entrou, de repente, num bairro, naquele Beverly Hills do céu. Só mansão, casa maravilhosa, jardim, aquela coisa de louco, parede de ouro, cristal, aquela coisa maravilhosa. O pastor ficou louco naquela visão, extasiado, e ele falou, meu Deus, que lugar lindo. E Jesus chamou, ele falou, tá vendo aquela casa ali? Ele ficou doido, uma casa lindíssima, maravilhosa, uma casa linda. Ele falou, aquela casa ali é da sua empregada que trabalha com você lá na sua casa. Ele ficou doido, ele falou, meu Deus do céu, se a minha empregada tem uma casa dessa aqui, imagina a minha. Como é que é a minha casa aqui no céu? E Jesus foi passeando com ele, e de repente, aquela paisagem de Beverly Hills foi mudando, e de repente de casa começou a ter prédio, e de repente ali naquele passeio, começou a se afastar muito do centro, o pastor foi ficando assim meio angustiado, falou, rapaz, ali é o lugar das casas bonitas. De repente ele foi andando assim para a periferia do céu, que também era gloriosa. Você imagina que a periferia do céu não se compara aqui na terra, irmão. Pensa num lugar chique aqui, a periferia do céu é infinitamente. O pastor chegou lá. E quando ele estava andando, ele já assustou. E Jesus chamou ele e falou assim, e aquela ali é a sua casa. E era uma casa simples, comparada à casa daquela moça que trabalhava com ele. E Jesus disse para ele assim, a construção aqui depende do material que é enviado lá de baixo. A construção, os tijolos, a massa, são feitos do propósito que você está cumprindo enquanto você está vivo lá no céu. O que você está mandando lá para o céu de insumo, de material para a construção da sua casa? Sabe por quê, irmãos? Nós somos chamados aqui nessa terra para cumprir um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é cuidar das pessoas, ganhar as pessoas e cuidar bem delas. O que Deus está chamando você e eu para fazer, irmãos, é cuidar bem das vidas,
Cada vida que você ganha, cada vida que você investe, para de investir em coisa que vai ficar aqui na terra e começa a investir em coisa que você vai ver lá no céu. Sabe por quê? Porque a tua habitação, a tua casa, o lugar onde você está morando lá no céu, vai depender do propósito que você está cumprindo aqui nessa terra em nome de Jesus. Porque lá o céu é lugar de recompensa. A Bíblia fala em vários versículos aqui, irmãos. Ela fala em Mateus 5, versículo 12, em Lucas 12, 33, Colossenses 1, 5, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, em Apocalipse, capítulo 22. O céu é um lugar de glória, irmãos, também. É um lugar de alegria que não acaba. Sabe, irmãos, a única coisa que a gente tem aqui e que vai ter no céu se chama adoração. Quanto tempo todo dia você está investindo em adorar a Deus no teu tempo devocional? Porque a única coisa que você não leva a sua roupa, você não leva a sua calça, você não leva a sua casa linda que você tem, você não leva o seu emprego de ouro que talvez você suou tanto para conquistar, mas os cânticos de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, isso vai permanecer por toda a eternidade. E quanto tempo você está investindo em adorar a Deus todo dia, em reconhecer a grandeza dele todo dia na sua vida, independente das circunstâncias que você esteja passando. Quanto tempo você está investindo em adorar e glorificar esse Deus maravilhoso que te dá vida, saúde e prosperidade? O que Deus está chamando você e a mim, irmãos, é para ter um vislumbre do céu. E para a gente ter um vislumbre daquilo que a gente vai viver eternamente. E eu te digo que no céu, a Bíblia fala, irmãos, lá no céu vai ter 24 horas adoração ao Senhor. E não vai ser algo forçado, porque a tua essência, a criação de Deus, vai exaltar o Criador pela eternidade afora. Então eu quero chamar a sua atenção. Quanto tempo de adoração você tem tributado ao Senhor todo dia? Quanto tempo de reconhecimento no teu tempo sozinho com Deus você tem parado para começar a dizer santo? Esses dias atrás eu estava num tempo de oração, irmãos, estava ouvindo essa música. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Você pode dizer isso também? Santo, Santo, Deus poderoso. 24 horas, irmãos. Nós vamos estar celebrando a vida ao lado de Jesus. Num lugar de glória, num lugar de alegria. O céu, irmãos, não é um escapismo. Onde a gente fala, não, Não, o céu não é mentira, não é ilusão. O céu nós compartilharemos a natureza divina do Senhor Jesus, porque nós nos tornaremos como Ele é. Nós teremos um corpo glorificado como é o corpo de Jesus. Se você quer ter uma ideia de como é que vai ser no céu, Jesus ressuscitou e o corpo dele era um corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Como é que Jesus estava andando com eles lá em Emaús, no caminho de Emaús. De repente Jesus sumiu e de repente Jesus apareceu lá de novo, enquanto eles estavam à mesa partindo pão. De repente Jesus sumiu de novo e depois apareceu ali. Esse é um vislumbre de como vai ser a sua vida lá no céu, irmão. Nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus. É isso. Mas, irmãos, esse lugar, o céu, é para quem crê no Senhor Jesus, para quem entregou a vida a Ele, para quem disse, Senhor, eu reconheço que o teu sacrifício lá na cruz foi para me salvar, para me levar para lá, para eu estar eternamente com o Criador, com o Senhor. C.S. Lewis, ele escreveu sobre a importância no céu. Ele disse assim: se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes nesse mundo. Sabe, irmãos, a estratégia de Satanás é tirar o seu olhar da eternidade e colocar o seu olhar em coisas passageiras. É tirar o seu olhar daquilo que perdura para sempre
em coisas que vão ficar aqui. As pessoas, os esforços delas é para se tornar mais rico, é para ter mais carro, mais roupa, é para ter influência nesse mundo. As pessoas deixaram de pensar no céu para pensar na terra. E elas se tornaram ineficazes no trabalho que Deus outorgou a cada um de nós. Quanto mais nós pensamos nos céus, quanto mais nós pensamos no lugar que Jesus está preparando, mais nós fazemos e trabalhamos e geramos filhos para Deus. Quanto mais o céu está na tua boca, está no teu linguajar, está na tua mente, está focado como a tua esperança, mais você deixa de se preocupar com as coisas daqui, e mais você se preocupa com as coisas de lá. E eu quero dizer a você que a coisa que Deus mais se preocupa são com as pessoas que estão se perdendo fora dessa igreja, fora das paredes daqui. É essa preocupação que tem que arder no meu coração e no seu coração. São vidas que estão indo para o inferno porque não conhecem o amor de Deus, não conhecem o amor do Senhor Jesus. Então, irmão, para de pensar em coisa passageira. Para de focar os teus esforços em ganhar coisas aqui e começa a dirigir a tua vida pela eternidade. Porque no momento em que você fizer isso, saiba de uma coisa: o lugar e a esperança começa a arder no seu coração. A vida de Deus começa a arder em você, porque a esperança do Senhor, a alegria do Senhor, essa alegria eterna é a nossa força para continuar todo o dia aqui nesse terra, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! É pela eternidade, irmãos, nós somos movidos pela eternidade. Alguns fatos bíblicos sobre o céu. A Bíblia fala que é no céu que a gente vai ter a vida eterna. Não é a vida apenas sem fim, mas é a vida em toda a sua plenitude, sem nenhuma das imperfeições e dos distúrbios presentes nessa vida. A plenitude dessa vida será desfrutada na comunhão com Deus, o que realmente é a essência da vida eterna. As pessoas já tiveram, irmãos, aqui nessa terra, um pouquinho do que imaginam ser o céu. Quando Moisés estava lá reunido com o povo ao pé do Monte Sinai, a Bíblia diz que quando Moisés subiu, diz que o fogo de Deus, nuvem de fogo de glória ardia sobre o monte, e as pessoas, elas tinham um santo temor, porque elas viram que havia a glória de Deus ali em cima daquele monte. Mas aquela visão não se compara àquilo que nós vamos viver no céu. Os apóstolos tiveram uma visão de Jesus transfigurado, de Jesus ali no monte da transfiguração. Jesus, quando ele estava ali, ele se encontrou ali com Moisés, com Elias. As vestes de Jesus se tornaram brancas e o seu rosto, ele se transfigurou, se tornou uma luz brilhante. Mas essa luz, essa visão que os apóstolos tiveram ali, não se compara à visão que nós vamos ter do Cordeiro de Deus lá no céu. João diz lá em Apocalipse que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Diz que os seus olhos são como chamas de fogo que iluminam a mais profunda escuridão. Suas vestes, irmãos, é essa visão. Os apóstolos, os discípulos do Pentecoste tiveram uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, mas não se compara à presença constante, gloriosa do Espírito de Deus por toda a eternidade no céu, soprando sobre nós essa presença gloriosa de Deus por toda a eternidade. O céu é o lugar de glória. O céu é o lugar onde veremos o Senhor face a face, e encontraremos plena satisfação nele, e nos alegraremos nele, e o glorificaremos. No céu, irmãos, nós vamos ter adoração contínua, como diz lá em Apocalipse 4, versículo 8. Ter música. Eu imagino que no céu vai ter instrumento, vai ter cântico, vão ter cargos de domínio, porque nós vamos ser recompensados por aquilo que nós estamos fazendo aqui. E eu creio, irmãos, que lá no céu vai haver um governo. No céu vai haver um governo. Vai chamar seu Oscar, vem cá, você cumpriu o projeto de Deus? Então vem cá, você vai ser governador de Brasília, Distrito Federal. Imagina aí, irmãos. Vai chamar ali, vai chamar o Felipe lá do louvor, você tocou teclado. Irmão, você ganhou alma para Jesus. Você foi um cara que cumpriu o propósito de Deus. Vem cá, você vai ser governador dos Estados Unidos da América. Ei, vai falar inglês, aí vai arrebentar. Lá nem vai precisar, porque vai ser a língua dos anjos. Olha aí que maravilha. Então, irmão, lá no céu é um lugar de recompensa. É um lugar onde vai ter, irmãos, muita adoração,
ao céu. Quero que você abra a sua Bíblia. O que a gente vai encontrar lá no céu? Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse 4, a partir do versículo 2. Eu quero que você tenha hoje, que você saia daqui, irmãos, no teu coração aquecido, sabe, do lugar para que Deus está preparando para você e para mim. Olha o que a Bíblia diz. João estava lá na ilha de Patmos, ele diz que num instante, presta atenção, fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele, o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. Ao redor do trono haviam 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro na sua cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele haviam 7 tochas acesas, que são 7 Espíritos de Deus. E em frente ao trono havia uma coisa parecida como um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, cada um dos seus lados, estavam 4 seres viventes, cobertos de olhos de frente e trás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha um rosto parecido com um ser humano, e o quarto parecia como uma águia voando. Cada um desses seres viventes tinham 6 asas que estavam cobertas de olhos dos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os seres viventes cantavam hinos de glória, de honra e agradecimento ao que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos caíam de joelhos diante dele e o adoravam, atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e subsistem. Você já pensou que o céu vai ser assim, irmãos? Nós vamos estar 24 horas adorando, glorificando o Senhor, junto com os 24 anciãos, são os 4 seres viventes. O céu é o lugar da nova Jerusalém. O céu é o lugar do rio da água da vida. A árvore da vida está lá. No céu é o lugar, irmãos, onde milhares e milhares de anjos vão se juntar à igreja para adorar o Cordeiro para todos sempre e sempre. Amém. Talvez a grande pergunta hoje seja: quem vai para o céu, pastor? Mas eu quero dizer para você o que a gente não vai encontrar lá primeiro. No céu, irmãos, nós não vamos encontrar pecado ou contaminação. No céu não existe isso. No céu não haverá lágrima, nem morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. No céu não haverá noite e nem iluminação artificial, porque o Cordeiro de Deus será a luz que alumia tudo. Não haverá mais maldição, somente bênção para sempre. Lá no céu não vai haver mais tempo, porque a adoração será contínua e diretamente na presença de Deus, que vai inundar todo o ambiente. Então no céu, a igreja vai ser cada um de nós, como nós somos hoje. No céu não vai ter 4 paredes limitando a adoração, porque onde você estiver, você vai estar adorando ao que vive para sempre. No céu não haverá mais portas fechadas. No céu não haverá mais fome ou sede, porque o Senhor proverá todas as coisas. Sabe o que também não vai haver no céu? Lá em Apocalipse 21, versículo 8, a Bíblia diz assim. Quero que você abra aí comigo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E a Bíblia diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, na minha tradução, e ali falam ali, ó, os que cometem, está na mesma tradução que a minha. Obrigado. Os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas não é no céu, mas o lugar dessas pessoas é no lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Em Gálatas, capítulo 5, a Bíblia também diz:
o tipo de pessoa que também não vai para o céu. A Bíblia diz lá, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que essas coisas da natureza humana também não vão ser encontradas nos céus. E são elas: a imoralidade sexual, a prostituição, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, inimizades, as brigas. Eu acrescento aqui a falta de perdão, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Sabe, irmãos, no céu não vai ter lugar mais para o pecado. É por isso, irmãos, que é nessa vida, é aqui, enquanto você está respirando, é que você decide onde você vai passar a eternidade. Enquanto você está aqui, ó, respira bem fundo assim, irmão, ó. Enquanto você pode respirar, é que você pode determinar aonde você vai passar a eternidade. Quem tem a escolha, quem pode fazer essa escolha, nem Deus pode fazer essa escolha por você, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio, Ele respeita a sua vontade, Ele respeita a sua escolha, como a gente aprende aqui no Vida Transformada, aqui na igreja. Ele respeita a tua decisão. Porque no céu não vai ter pecado, no céu não vai ter egoísmo, no céu não vai ter uma vida falsa, no céu não vai ter, irmãos, sabe, falsidade, dissimulação. No céu você vai ser quem você é. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer para você o que você precisa fazer para ir para o céu. A Bíblia diz que quem vai para o céu é aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E todos os que foram alcançados pela sua expiação na cruz do Calvário. Todos aqueles que viveram antes da vinda do Messias e morreram com essa esperança, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. As crianças que morreram antes de atingir a idade da razão. Marcos capítulo 10, versículo 14 também fala disso. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que se converter dos seus maus caminhos. Aquele que reconhecer que é pecador, que precisa de ajuda, que precisa do sangue de Jesus. São essas pessoas que vão no céu. O céu deve ser alvo da sua atenção, do seu investimento. Vale a pena todo o esforço que você fizer aqui nessa terra para que você viva a eternidade no céu. O diabo tenta perverter a verdade. O diabo fala muitas vezes para o ser humano, vale a pena esse prazer transitório. E Deus está dizendo para você, vale a pena abrir mão do prazer transitório para que você viva o prazer eterno. O que Jesus quer oferecer para você hoje à noite, meu querido, minha querida, que está aqui hoje, é a eternidade ao lado dele. Com tudo isso que nós lemos aqui. Mas para viver a eternidade ao lado de Jesus, você precisa entender, você precisa passar pela cruz de Cristo. Porque Ele Ele nos reconectou com o Pai. E nós só vamos a Deus por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus tem reservado o céu para você. Olha para quem está perto de você e diz assim, o céu está sendo preparado para você. O que você vai fazer e o que você vai escolher hoje à noite, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você falasse com o Senhor Jesus agora.